será projetado em nosso telão. Duas telas que queremos compartilhar. Esta primeira tela, a expressão Missio Dei é uma expressão bastante rica na formação teológica de pastores e pastoras. É uma expressão em latim, para quem não conhece, designada já há vários e vários séculos, fazendo referência à missão de Deus. E para o tema a missão de Deus, nós não temos dúvida alguma, com base farta na Escritura, que a missão de Deus é de levantar em toda a sua criação, especialmente em toda a terra, humanos, claro, pessoas, até porque o Salmo 19 diz também que até os céus contemplam a glória de Deus, então nós adoramos, mas toda a criação contempla a glória de Deus. Nessa noite nós queremos falar sobre os adoradores, os verdadeiros adoradores. Então, neste mês de agosto, permitindo Deus, nós vamos refletir sobre a missão de Deus na terra. Qual é a missão de Deus na terra? Começando pela primeira missão de Deus na terra, que é encontrar, e é encontrar mesmo, porque antes de ser encontrados por Deus, nós estávamos perdidos. Paulo coloca isso de forma muito clara na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2. Então, de fato, em algum momento da sua história, você foi encontrado por Deus, você foi achado por Deus. E você foi achado por Deus porque Deus tem um propósito na sua vida. E por isso, você é desafiado a ser verdadeiro adorador. Então, próximo aqui. Abra comigo o texto, Êxodo, capítulo de número 3, o belíssimo trecho em que o Senhor acha Moisés. O Senhor aparece para Moisés. E é desta passagem bíblica que nós queremos refletir com você, igreja, também a vocês que estão em casa. Vamos, por algum tempo, meditar nesse trecho da palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 3, a leitura do verso 1 até o verso de número 12, que diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Então ele responde: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E disse ainda mais o Senhor: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque reconheceu a glória de Deus. Verso 7. Então o Senhor continuou, preste atenção, igreja: certamente vi a aflição do meu povo. Aqui nasce a Missio Dei. A missão de Deus é encontrar os perdidos. Verso 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, heveu, jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, preste bastante atenção, igreja, em nome de Jesus, esse verso maravilhoso, verso 12. A resposta de Deus é: eu estarei com você,
e este será o sinal de que eu o te enviei. Depois de você tiver tirado o povo do Egito, olha só, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém? A missão de Deus é encontrar os perdidos e deles fazer verdadeiros adoradores. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora, com os nossos corações, mentes e ouvidos atentos, sedentos, com sede da Tua palavra. E nós cremos, Pai, porque já fomos tocados por Ti neste culto. Já vimos, Deus, a Tua glória nesta noite, porque o Teu povo Te louva, Te exalta, o Teu povo Te reconhece como Senhor grande e majestoso. E nesta hora, Pai, queremos também sermos alimentados por Tua palavra. Faze, ó Deus, com que no poder dela, na ação do Teu Santo Espírito, ninguém que aqui está e ninguém que de casa nos acompanhe fique em dúvida, e mais, ó Deus, do que não ficar em dúvida, cada um, ó Deus, que receber esta palavra, seja, Pai, em nome de Jesus, convencido de que foi chamado para ser verdadeiro adorador. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cotidianas, diárias, diante das fragilidades, dos medos que nós temos, nós precisamos constantemente da companhia de Deus para, como diz o texto, o hino 211 do nosso hinário, para não estar como alguns que antes corriam bem e hoje estão distantes do Senhor. Então, irmãos e irmãs, Deus nos separou em algum momento da nossa história, nos separou para sermos adoradores e adoradoras dEle. E nesta caminhada, que é uma jornada longa, muitas coisas acontecem em nós mesmos, em nossa história, e passamos correndo riscos de enlarguecer a fila daqueles que começaram bem e hoje, longe, por alguma razão, longe de Deus estão. Então não basta apenas ser encontrados de Deus, precisamos continuar, não abrindo mão da presença de Deus, como Moisés tantas vezes diz, está registrado no livro de Êxodo também, 33, né? Se a Tua glória, Senhor, disse assim, Rosana, Deus, ouvindo, aliás, disse Moisés para Deus, se a Tua glória, se a Tua bênção, se a Tua mão não for sobre mim, eu não tiro os meus pés daqui. Então, repetindo pela terceira vez, não basta apenas ser encontrado de Deus, não basta apenas ser achado de Deus, nós precisamos do cuidado de Deus de todos os dias, diante das tentações humanas, diante dos perigos, dos medos, não deixar de ser adorador do Senhor, porque muitas razões vão aparecer. Por isso, irmãos e irmãs, na missão de Deus, de nos fazer adoradores, Ele deixa ao longo da história bíblica e da história humana, da história da igreja, Ele deixa muitos sinais, infinitos sinais, de que Deus quer fazer de mim e de você verdadeiros adoradores. Todos nós conhecemos o belíssimo texto de João, capítulo 4, que Deus é amor, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nós conhecemos o belíssimo Salmo 40, que diz, presbítero Milton, que Deus se inclina para nós. Vem ao nosso encontro. Deus ouve o gemido da nossa alma, não é nem dos nossos lábios e da nossa voz, porque é um Deus que se faz presente. Salmo 145, Deus levanta o abatido. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Profeta Miqueias, capítulo 7, verso 18, Deus tem prazer em praticar misericórdia. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3, que a vontade de Deus é que todos, absolutamente todos, cheguem ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Poderíamos, igreja, passar aqui a noite toda, não estou exagerando, a noite toda procurando os versículos bíblicos Antigo e Novo Testamentos, mostrando com fartura, sobejamente,
os sinais que Deus tem dado na sua palavra para dizer que Ele não abre mão de fazer de nós adoradores e adoradoras. Não religiosos, aliás, tenho dito aqui há muito tempo, várias vezes nesse púlpito, na escola dominical também, o quanto nós somos muitas vezes encantados e tentados pela religião, nos tornando religiosos e nos contentando, infelizmente, apenas com religião. Podemos ser bons religiosos, mas jamais verdadeiros adoradores. Então, na expressão, a missão de Deus é recrutar adoradores. A palavra recrutar vem do francês e nos sugere algumas coisas interessantes que nós conhecemos não só no português, mas também na Escritura. O próprio Jeremias fala, né? O recrutar, de alguma forma, é refazer. No Brasil, a gente pensa recruta na linguagem militar. E é curioso quando você vai pesquisar na história sobre a expressão recruta no campo militar, geralmente chama jovem para servir ao exército, né? Então, jovem, de acordo com o Código Civil brasileiro, jovem já é adulto, 18 anos. Então ele já está formado. Só que quando usa a expressão no exército militar, a expressão recrutar o jovem, significa que todo o conceito de sociedade que até então ele recebeu, seja no Estado, seja na sociedade, na família, na igreja, de alguma forma o exército vai dizer para ele: olha, não está completo. O exército vai formar você melhor pelo um princípio da lei, do respeito e do amor à pátria. Coisas lindas. Então, nesse contexto, recrutar significa, ainda que sendo adultos como nós somos, nós não estamos prontos. E há uma corrente teológica bastante forte, desde o século IV, chamada de arminianismo, que nós respeitamos, mas não é uma doutrina que nós seguimos. Geralmente os pentecostais, batistas seguem essa doutrina e seguem-na por uma razão que eles acreditam muito séria. Que quando o ser humano conheceu o pecado, ele não perdeu completamente o seu estado de ser imagem e semelhança de Deus. Então o fundador dessa doutrina dizia que se o ser humano for treinado, ensinado pela Escritura, por exemplo, discipulado, evangelizado, ele pode fazer coisas boas, ele pode adorar a Deus. Nós, reformados, presbiterianos, acreditamos que não. A partir de Adão, ninguém de nós preservou absolutamente nada de bom em nós. Exemplo, até quando nós somos bons, podemos estar pecando. Sabe quando você vai levar aquela cesta básica para alguém passando necessidade? Você se sente tão bem, e por mais que não reconheça, apenas pensa, pode correr o risco de pecar. Ah, mas olha que coisa boa, eu vou ajudar o irmão. Então, até quando a gente acha que está sendo bom, a gente pode estar correndo o risco de estar pecando. Então, na tradição reformada, tradição presbiteriana, nós reconhecemos que sem Deus em nós, irmãos, sem a palavra de Deus nos instruindo, sem o Espírito Santo nos habitando, nos selando e mostrando o tempo todo o caminho que nós devemos caminhar, o que nós devemos falar, pensar, o jeito do nosso olhar, tudo em nós precisa do auxílio, tanto que a palavra para o Espírito Santo, a partir de João 14, João 16, é consolador, e em João, na primeira carta, é advogado, ou seja, aquele que vai interceder por você, em tudo na sua vida. Então, na verdade, recrutar significa Deus quer, na verdade, nos fazer de novo. Ainda que adultos, precisamos ser encontrados, achados de Deus. E quando Deus nos encontra, o seu propósito, a sua missão é nos fazer verdadeiros adoradores. E aqui, um primeiro momento que eu quero compartilhar com vocês. Os verdadeiros adoradores são achados de Deus, não são eles quem procuram a Deus. Alguns tentam, e eu quero que você encontre comigo um texto. Mateus capítulo 15, abra lá a palavra no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, eu vou ler o verso 8, você confere. Mateus capítulo 15.
Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, e quando os encontra, precisa transformá-los, porque nada de bom havia neles, ainda que religiosos. Então, no verso 8, Jesus dizendo para muitos que o acompanhavam, portanto religiosos: este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Um dito de Jesus. Aliás, já repetindo o que fora dito muito antes pelo profeta Isaías, constatando na tradição judaica a mesma situação. Há muitos religiosos, hoje nós diríamos, há evangélico com força nesse país, mas em algumas situações, inclusive de testemunhos, fica-nos a dúvida que poderíamos imitar Jesus. Será que esse povo evangélico de fato adora a Deus? E quando estava meditando nesse texto, irmãos e irmãs, confesso para vocês, eu me lembrei de parte de um filme que foi uma febre no Brasil, não sei se você assistiu, e se não assistiu, também não sei porquê, e não é o caso aqui de saber porquê. Tropa de Elite. E há um momento em que o Capitão Nascimento, dando na cara de um soldado de um recruta meio frágil, meio fraco, desafiando Eliezer, ele fala: pede para sair, pede para ir embora. E eu confesso, eu me lembrei dessa expressão naquela imagem, porque, irmãos e irmãs, muitas vezes, ainda que a gente não diga isso para Deus, nós queremos sair. E quando nós queremos sair, Leila, quando é que nós queremos abandonar tudo? Quando nós somos envolvidos por pastores, pastoras, igrejas evangélicas que vão nos atraindo com mensagens de autoajuda, nos prometendo tudo, os céus na terra. E aí na canção que nós há pouco ouvimos no YouTube, uma reflexão bíblica e teológica dizendo: olha, os verdadeiros adoradores não condicionam a sua adoração àquilo que pode receber de Deus. Que é uma expressão clara e exata de Abacuque, que hoje pela manhã nós lemos no capítulo 3. E são esses adoradores que estão perdidos, mas que na missão de Deus Ele está há séculos procurando e os tem encontrado. E aqui entre nós há muitos, amém? Há muitos. Por isso, irmãos e irmãs, já no tempo bíblico, muitos que começaram bem, mas que no desenvolver da sua experiência com Deus, da sua caminhada religiosa, chegaram à conclusão racional, comparando aqui e ali vantagens, privilégios, benefícios, mas também prejuízos, frustrações, pediram para sair e saíram. Se você estiver lembrando de Judas Iscariotes, você acertou. Mas no passado também houve Absalão, houve também Ló, a sua mulher. Quem não conhece as crianças que desde muito a tenra idade virou uma estátua de sal, olhou para trás: ah não, mas foi só a mulher dele. Ah, você acha que foi só a mulher dele? Depois de um tempo, Deus chamando Abraão, chega uma hora que os dois precisam se separar. Abraão já tinha aprendido a experiência com Deus. Quando, diante da escassez que a música mostrou, diante da dificuldade financeira, uma terra árida que ali não plantava ou não se podia plantar nada porque nada nasceria, então ele cresce o olho e chega à seguinte conclusão: Abraão e Sara, olha, é no Egito que nós temos comida, mas Deus não tinha um propósito para eles no Egito. Foram humilhados, tiveram de mentir e tiveram de voltar, abrir mão daquele projeto humano e não divino. Mais tarde, quando tiveram de separar, tio e sobrinho, Abraão e Ló, Abraão diz assim, Vera Fernandes, para Ló, seu sobrinho: você pode escolher o caminho que você quer ir. Diz o texto que ele olha, contempla as campinas, sabendo que era terra de idolatria, Sodoma e Gomorra, mas havia muito pasto para o seu gado. É lá que eu quero ir. Abraão faz questão de: não, eu vou para cá, que é onde o Senhor está me mandando. Muitos desistiram. Irmãos e irmãs, ainda hoje, em nosso tempo, talvez entre nós, muitos estão desistindo. Muitos estão com vontade de desistir.
E eu vou dizer para você, através da doutrina presbiteriana, que nós cremos, e eu creio muito especialmente porque é o que fala ao meu coração. Os que não conseguem abandonar a sua fé, dona Odete, os que não conseguem abandonar a sua fé, é um claro sinal de que são verdadeiros adoradores do Senhor. Porque não se trata de mérito humano, não se trata das suas capacidades humanas, religiosas, de manter a sua salvação e ela preservar até o seu final. Abra comigo Jeremias, capítulo 29, verso 8, você vai entender do que estamos falando sobre ser achado de Deus. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, porque Deus está à procura dos seus verdadeiros adoradores. Verso 8, diz assim a palavra: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Olha só a expressão de um pastor que está preocupado em lotar a sua igreja, desculpa aqui a expressão, que está disposto a qualquer coisa para trazer gente para a igreja, a massagear o seu ego, não por aquela razão bíblica e teológica de que Deus está à procura dos seus verdadeiros adoradores, e não importa a circunstância nem a situação, essas pessoas que são encontradas e achadas de Deus, elas vão adorar a Deus na prisão, na fornalha, na cova dos leões, na cruz, como de fato Jesus o fez, ou seja, em qualquer situação. Mas pastores e pastoras têm deixado esta riqueza bíblica de lado, porque o projeto primeiro é encher a sua igreja. E já há tempo o profeta Isaías alertara o seu povo, as ovelhas de Israel, dizendo coisas semelhantes. Então no verso 8, não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. E pastores de nosso tempo, sabendo que pessoas sonham sempre com coisas grandes, nunca querem serem provadas, nunca querem ter de passar por experiências de choro, de tristeza, de perdas materiais e emocionais. Pastores e pastoras de nosso tempo, sabendo disso, pregam e anunciam, aspas, profeticamente sempre o quê? Você é filho do rei, tudo o que você precisa você terá. E começa a inflar o seu ego, e você então diz, é nesta igreja que eu quero estar. Agora eu não vou dizer amém, porque você não pode concordar comigo. Não. O verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, tem que ser achado de Deus, porque estava perdido. E quando é achado de Deus, Apocalipse 7, Deus anota o seu nome no livro da vida, o Cordeiro de Deus que morreu numa cruz, ressuscitou, está à direita do Pai, tem nas mãos esse livro e diz assim para nós, ninguém pode apagar esse nome daqui, amém? Esses que estão com seus nomes lá, igreja, adoram a Deus em qualquer situação. Esses não pedem para sair. Esses não colocam Deus em xeque, dizendo, ou o Senhor me abençoa agora, ou então eu vou embora, hein? Olha lá, hein? Não. Assim como José, adora a Deus em qualquer situação. Abra comigo o texto, Lucas 15, verso 24. Se você encontrar, você pode ler o verso 24. Lucas 15, verso 24. Um texto bastante conhecido, mas apenas um versículo para a gente trazer à nossa memória a história que nós conhecemos. Lucas 15, verso 24, você pode ler, por favor, em voz audível. Porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Amém. Então, ali naquela situação difícil, ele na verdade é achado de Deus. Ele se convence de que está em pecado, porque todas as palavras estão ditas ali. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Então ele reconhece. Nós só podemos confessar a Deus em arrependimento, em ato segundo, porque ato primeiro é
Deus, por meio do seu Espírito Santo, é quem te convence do pecado, do juízo e da justiça. O beabá da fé cristã e também reformada é: sem mim nada podeis fazer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então, ser achado de Deus, irmãos e irmãs, significa estar dentro do projeto da missão de Deus. E glória a Deus àqueles e àquelas que já foram achados, amém? Agora você pode dizer amém. Aquele homem, pastor, mas era muito conveniente, ele tinha perdido tudo. Pegou a sua grana, comprou um Camaro amarelo e foi curtir a vida. Quando acabou tudo, aí ele então se converte. Você pode até pensar assim, mas o texto deixa com toda clareza o momento em que ele se arrepende. Pai, pequei contra ti. Tudo bem que, coincidentemente, o dinheiro acabou, mas eu me arrependo. Foi achado de Deus. Abra comigo um texto, um dos meus preferidos, Atos 26. Agora já de segunda vez, porque da primeira vez o texto é narrado na primeira pessoa, aliás, na segunda pessoa, né? Quando Atos 26, em Atos 9, o evangelista Lucas é quem narra a experiência de conversão de Saulo. Mas em Atos 26 é o próprio Saulo quem está contando agora para o rei a experiência quando ele foi achado de Deus. Uma das coisas mais lindas que a gente tem na Escritura sobre ser achado de Deus. Atos 26, eu vou ler para você a partir do verso 12. Você encontrou? Atos 26, amém? Verso 12, olha só. Com isto em mente parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, hoje pela manhã falamos, né? Olha o que acontece, ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, ou seja, enquanto eu estava cuidando da minha vida, então ele não se programou, ele não foi evangelizado, ainda que a gente respeita isso, e é a missão de Deus por meio da igreja, mas em algum momento, pois ele estava na lista de Deus, eu quero esse para mim. O Senhor aparece a ele, um clarão. Mais tarde, em Atos 9, Ananias, Senhor, o senhor tem certeza? Está na minha lista. Vai e põe a mão na cabeça dele, porque ele será para mim instrumento escolhido. Atos 9, verso 15. Instrumento escolhido. Agora, mais tarde, muito mais tarde, ele está contando o seu testemunho para o rei. Porque foi assim, rei, que aconteceu comigo. Eu fui achado de Deus. Eu fui achado de Deus. Verso 13, de novo. Ao meio-dia, ó rei, enquanto seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Você já ouviu aquela expressão algumas vezes por mim mesmo. Aguilhão era um tipo de algema aqui no calcanhar e que por dentro havia alguns tipos de agulhas. E quanto mais a pessoa tentava se salvar, ou pelo menos tirar o seu pé, ela a fechava mais. E ali, apertando, os cravos ali, as agulhas apertando. E aí ele usa essa metáfora, né? Ou seja, se Deus te pegou porque você estava perdido, Deus te encontrou, não tente fugir. Citando o Salmo, citando o filme de novo, né? Se Deus te pegou, não tenta pedir para sair. Dura coisa é recalcitrares contra o Senhor. Não tente. E a canção que nós ouvimos há pouco mostrou isso. Verso 15. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Nessa tradução é bastante meio jovial, né? Mas tem a ver com a minha idade também, né, igreja? Vocês sabem disso. Verso 15. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te, fica em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro, testemunha, tanto das coisas que você já está vendo, quanto daquelas que você ainda verá. Achado de Deus. Paulo passa a ser um verdadeiro
adorador, sem colocar condição alguma. Voltando para Jeremias, me perdoe, está te dando um pouquinho de trabalho. De novo no capítulo 29, agora na parte final do texto que ainda não foi lido. Jeremias 29, versos 12 a 14. Jeremias 29, versos 12 a 14. E aí sim vai aparecer a expressão que estou fazendo dela uso. Jeremias 29, versos 12. Você encontrou? Amém? Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem do quê? De todo o vosso coração. E aí, coisa linda, verso 14. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Ser achado de Deus. Achado de Deus. No segundo momento, irmãos e irmãs, para a gente terminar, pastor, o senhor esqueceu o texto de Êxodo? Não, o melhor fica sempre para o final. Um segundo momento, os verdadeiros adoradores receberão um prêmio da soberana vocação. Eu quero te chamar a atenção para esse trecho final do texto que nós lemos em Êxodo. Vamos para lá. Êxodo 3, você fechou? Por favor, abra de novo e vamos concluir esta mensagem. Êxodo 3. À semelhança do que há pouco vimos da conversão de Saulo, nós temos a conversão de Moisés. E há muita semelhança entre esses dois personagens. Moisés era religioso porque fora desde a infância ensinado na fé judaica, ou pelo menos na fé hebraica, por sua mãe Joquebede. Depois mistura um pouco ali, porque vai para o Egito e é treinado na cultura do faraó. Mas a mensagem estava lá no seu coração, tanto que o que faz sair, fugir do Egito, é exatamente o seu amor pela tradição hebraica, ou hebreia, de sua mãe. Mata um egípcio, sai fugido, mais tarde vai ser achado de Deus cuidando do rebanho de Jetro. Então, o segundo elemento que a gente pode comparar Saulo com Moisés é que também uma luz extraordinária aparece para aquele homem. E a semelhança de Saulo, que ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Moisés também ouve uma voz, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Então ali, irmãos e irmãs, naquela sarça, Moisés foi achado de Deus. E tudo que vai acontecer ao longo da história, da biografia longa de Moisés, deixa para nós como clareza absoluta, não há dúvida de que este homem foi achado de Deus. E transformou-se num verdadeiro adorador do Senhor, sem nenhuma condição colocada diante de Deus. Aliás, quando ele está próximo já do fim da sua vida, no final do seu ministério, Deus o chama, e eu já citei essa história aqui 1 milhão de vezes. Chama Josué, vai junto com você, sobe no monte, contempla, viu de longe. Bastava apenas atravessar o Jordão e herdar a terra. E Deus então diz assim a ele, Deuteronômio 3, se depois você quiser conferir. Olhe, contempla, porque é isso que você vai ter e apenas isso. Fortalece, olha só a expressão, fortalece Josué, porque é ele quem vai atravessar o rio e levar o meu povo para o Egito. Mas Senhor, quanto tempo eu passei esperando isso. Deus fala uma palavrinha para ele desse tamanhozinho. E aliás, mesma palavra que foi dita a Paulo muito tempo mais tarde, né? Basta. Para Moisés foi, basta, não me fale mais nisso. E vocês sabem como começa, como termina o ministério de Moisés. Deuteronômio 34, naquela bênção final ele diz, não há outro Deus grande, temível, que cavalga à nossa frente, senão o Deus de Jacó. Amém? Um verdadeiro adorador, igreja, não coloca condição a Deus. Porque ele é achado de Deus. Deus escreve o seu nome no livro da vida, batiza com o Espírito Santo, marca, sela. E é por isso que esses verdadeiros adoradores são capazes, Leila, Denilson, de adorar o Senhor enquanto as lágrimas, se não é de choro de alegria, não, é de tristeza mesmo, de frustração, de perda,
de dor na alma, dor na psique, dor na casa, dor na família, e mesmo assim, choro de lágrima, de tristeza, ainda estão adorando o Senhor, e presbítera Lida, estão fazendo aquilo mesmo, entram na sala secreta, entram no quarto e ali, prostram os seus joelhos, estão de fato o tempo todo buscando o Senhor e não desistem e não pedem para sair, porque foram achados de Deus. Porque essa é a primeira missão de Deus. A primeira missão de Deus. A primeira missão de Deus é recrutar os seus verdadeiros adoradores. Amém? E por isso vamos terminar. É o que nós encontramos na Missio Dei, no texto de Êxodo 3. E eu já disse aqui para vocês algumas vezes que uma forma simples, Carlos Feller, de interpretar a Escritura é separar três coisas: lugares, pessoas e verbos. E eu quero que você repare esses três elementos no texto final para a gente terminar essa reflexão, tá? Porque eu vou destacar para vocês. Verso 2. Bom, as pessoas envolvidas aqui o Senhor aparece para Moisés. E a segunda pessoa é Moisés. Qual é o lugar? Num determinado lugar, no campo, cuidando de gado, de ovelha. E quais são os verbos para destacar as ações que Deus vai ter para deixar claro para aquele homem que ele está agora escrevendo no livro da vida, dizendo: eu te achei e eu tenho um compromisso, eu tenho um propósito para você. Quais são os verbos para deixar isso claro para nós essa noite? Irmãos e irmãs, no primeiro verbo nós temos aí no verso 2, olha que coisa linda: o Senhor apareceu para Moisés. O Senhor já apareceu para você? Onde você estava, como você estava, você tem dúvida de que o Senhor apareceu para você? Moisés não teve, Saulo não teve, Abraão não teve, Jacó, Miriam, aliás, Miriam não, eu ia falar Ruth, a estrangeira, João Batista, Isabel, Zacarias, Maria, o centurião. Quantos personagens? Barnabé, Priscila, Áquila, Ananias e Safira? Não. Iscariotes? Não. Simão, aquele que deu um jantar na casa, chamando Maria, aliás, chamando Jesus, e mais tarde aparece a Maria, a mulher pecadora? Simão? Não. Então o Senhor apareceu a Moisés. Segundo verbo, capítulo 5, verso 5, segundo verbo. Então Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés. Então aqui o verbo é tire. Quando Deus aparece para você, igreja, quando Deus intervém na sua história, Ele próprio vai ver, está vendo as coisas que você não enxerga, e Deus vai dizer para você: olha, joga isso fora, destrói, porque isso, se você não destruir, isso vai te impedir de caminhar comigo, sem colocar condições. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. Próximo verbo, coisa linda, verso 6, então ele disse mais: eu sou Deus. Eu sou o Deus de seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Então o verbo aqui Deus é o ser, Deus é Senhor. Deus é Senhor. Aliás, mais tarde vai perguntar: mas Senhor, em nome de quem eu vou ao grande faraó? Diga que eu sou, te enviou. O verbo ser, o ser de Deus, que nos é suficiente. Verso 7. 3 verbos nesse verso 7 maravilhoso. Olha só então no verso 7. Então o Senhor continuou: certamente então Deus vê a aflição, Deus ouve o clamor e Deus conhece o nosso sofrimento. Amém, irmãos? Deus ouve, Deus vê e Deus conhece. Verso 8. Deus desce até onde você está. Um Deus pessoal, um Deus de relacionamento, um Deus amoroso, um Deus supremo pastor. O mesmo Deus que hoje nós vimos já na confissão de pecados, um Deus que você conferiu na sua escritura, um Deus que estava com José na cela,
porque tinha com aquele homem um propósito. Amém? Deus desce ao encontro dos seus escolhidos. Um Deus pessoal, que não necessita de intercessor. O seu pastor não é o seu intercessor. A profetisa A, B ou C, que todo respeito, não é a sua intercessora. Sabe por quê? Porque Deus, quando te achou, Ele escolheu, decidiu fazer um relacionamento pessoal com você. Amém? Por isso Ele te selou no Espírito Santo. Eis que estou com você todos os dias, disse Deus a todos os eleitos que Ele encontrou. Então, no verso 8, Deus desce. No verso 8, Deus livra. No verso 8, Deus faz sair. É isso que você encontra nesse verso 8. Por isso, desci a fim que Deus livra das mãos dos egípcios para fazer sair. E para o quê? Para levar a uma terra boa e ampla. Verso 10. Agora venha e eu vou te enviar. Deus envia os seus eleitos para onde Ele tem propósito. Verso 11. Quem sou eu? Aliás, verso 11 não, verso 12. Verso 12. Quem sou? Verso 12. Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vamos terminar juntos? O que diz o texto? Vocês? É isso aí. A missão de Deus é recrutar os verdadeiros adoradores. E quando Ele os encontra, Ele pratica todos esses verbos, para não deixar nenhuma dúvida para você, que Deus te escolheu e quer caminhar com você até o final. Quando você tem plena convicção de que Deus apareceu para você, você jamais vai pedir para sair. Que esta plena convicção, igreja, esteja nutrindo o seu coração todos os dias, sobretudo nos tempos de lágrimas, de dúvida, de tristeza. Quando essas situações assim acontecerem, é tempo de ouvir o que a presbítera Lília disse, de entrar no quarto e passar horas lá, em secreto com o Pai, que nos vê em secreto, que nos responde em secreto. Amém? Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.